Meus amigos e amigas policiais e bombeiros militares, nós vamos nesse pós-carnaval prosseguir com a análise do que está por vir no novo Código de Ética dos Militares do Estado de São Paulo, exigência trazida pelo caput do artigo 18, a nova redação do caput do artigo 18 do Decreto-Lei 667 de 69, alterado pela Lei 13.967 de 2019. Nós vamos ler o novo artigo 18 do Decreto-Lei 667 de 69, mas antes nós vamos esclarecer alguns pontos. Então a Lei 13.967 de 19 trouxe a exigência de um código de ética em até 12 meses da data da sua publicação, ao alterar este artigo 18 do Decreto 667 de 69. Ou seja, o RDPM aqui de São Paulo e de outros estados, eles não mais poderão vigorar a partir de 26 de dezembro de 2020. Essa lei também vedou, e aí os senhores vão se recordar, as sanções administrativas privativas e restritivas de liberdade. Então nós vamos entender tudo isso lendo essa nova redação do artigo 18 do Decreto 667 de 69, sempre tendo em mente, como nós acabamos de mencionar, que o RDPM de São Paulo, a Lei 893 de 9 de março de 2001, a lei estadual, deixará de vigorar a partir de 26 de dezembro de 2020 e não poderá mais ter sanções restritivas e privativas de liberdade, pontos que nós já discutimos à exaustão no vídeo anterior. Então, nós vamos à lei, essas são as inovações, observem. Então, como ficou o Decreto-Lei 667 de 69, principalmente no seu artigo 18. Então, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares serão regidos por Código de Ética e Disciplina aprovado por lei estadual ou federal para o Distrito Federal, específica, que tem por finalidade definir, especificar e classificar as transgressões disciplinares e estabelecer normas relativas às sanções disciplinares, conceitos, recursos, recompensas, bem como regulamentar o processo administrativo disciplinar e o funcionamento do Conselho de Ética e Disciplina Militares, observados, dentre outros, os seguintes princípios. E aí a gente vai avançar sobre os princípios, mas antes nós notamos que é uma exigência do novo dispositivo legal acima elencado a necessidade de edição de um código de ética fixando todos os princípios definidos pela nova lei. E quais são esses princípios que o artigo 18 ele vai mencionar nos seus incisos. Então, voltando ao artigo 18, mencionando o caput só o que é interessante. Então, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares serão regidos por Código de Ética e Disciplina. Aí eu vou pular já para o final, observados, dentre outros, os seguintes princípios. E aí vamos aos 7 incisos. Então, o primeiro, o inciso 1, dignidade da pessoa humana. O 2, a legalidade. O 3, a presunção de inocência. O 4, o devido processo legal. O 5, o contraditório ampla defesa. O 6, a razoabilidade e a proporcionalidade. E aí, para finalizar, o 7, a vedação de medida privativa e restritiva de liberdade. E aí vamos notar que os princípios de 1 a 6, eles já são constitucionais e deverão ser respeitados desde a edição da Constituição Federal em 88. E óbvio, se assim os regulamentos disciplinares das polícias militares não faziam, eles desrespeitavam a Constituição, o que é extremamente grave. E se de 1 a 6 eram princípios constitucionais, a inovação ficou tão somente para o dispositivo do inciso 7, uma vez que a Constituição ainda permite sanções militares disciplinares que restringam e privem a liberdade dos militares estaduais, sendo que mesmo com essa autorização constitucional, a União, através de norma ordinária, a Lei 13.967 de 19, que alterou o Decreto-Lei 667 de 69, passou a não mais aceitar essas sanções, o que fará com que os estados tenham que necessariamente se adequar. Então, para fixar, constitucionalmente ainda é possível, ou são possíveis, as sanções restritivas e privativas de liberdade aos militares estaduais, mas a alteração do artigo 18 do Decreto-Lei 667 de 69 restringiu essa aplicabilidade. E aí você pode se perguntar, mas Renato, e o Pacto Federativo e a possibilidade dos entes federados
deliberarem sobre os seus militares estaduais. E se você ainda tem essa dúvida, basta olhar para a derivação de competência do artigo 22 da Constituição Federal. E ele é bem curto, nós vamos verificar o que a União pode ou não fazer em matéria dos militares estaduais. Então vamos lá, vamos ler o artigo 22, o inciso 21. Então, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, vamos lá para o artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, que era até então a PEC da Previdência, a PEC 06. Então, se você achou complicado, nós vamos descomplicar agora. Olha, a Constituição, ela autoriza a União a disciplinar algumas regras sobre os militares estaduais, como acabamos de ler. Então a União, ela aproveitou essa reserva de competência que tem, exigiu que os estados tivessem um código de ética, não mais admitindo os regulamentos disciplinares, como a gente pode observar aqui em São Paulo. Então não é mais admitido, exigindo também que sejam aplicados os 7 princípios que a gente elencou acima já. E os estados, nisso tudo, se a União determinou que se tem um código de ética com a entrada de vigor daqueles 7 princípios. Então os estados terão que editar seus próprios códigos de ética. Em São Paulo, como será esse código de ética? Se tomarmos por base o código de ética para os militares de Minas Gerais, que já havia proibido sanções privativas e restritivas de liberdade desde 2002, nós veremos no vídeo de hoje, depois da vinheta. Então, enquanto você assiste a vinheta, deixa seu like, você ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais e a difundir o nosso conteúdo para todos os nossos amigos e amigas policiais militares. E como o canal vem crescendo quase 100 inscritos por semana, graças à divulgação do nosso conteúdo por cada um dos senhores e das senhoras, eu deixo aqui o meu muito obrigado por esse apoio de sempre que cada um dos senhores e senhoras vem nos dado nesse projeto que começou com 30 anos sem novidades e agora é Direito Sem Novidades. E devido a esse crescimento, como eu sempre faço, vou me apresentar rapidamente. O meu nome é Renato Ramos, eu sou advogado, fui tenente da Polícia Militar do Estado de São Paulo e trabalhei quase toda a minha carreira, entre idas e vindas aí, como chefe dos setores de Justiça e Disciplina e de cartórios e processos, tanto da Polícia Militar como do Corpo de Bombeiros. Também eu sou assessor parlamentar e formado em Direito pela USP. E voltando ao nosso tema de hoje, de análise da Lei 13.967 de 19, que alterou o Decreto-Lei 667 de 69. Então, pelo vídeo anterior, já começamos a observar que com a edição do novo Código de Ética Paulista, nós podemos ter efetivamente prejuízos significativos. Então, para quem acompanha o canal já sabe que não mais é aplicável a permanência disciplinar e a detenção. Esse fato, sem dúvida, é uma verdadeira conquista dos militares estaduais, mas como a gente já frisou, temos que tomar bastante cuidado na edição do novo Código de Ética de São Paulo, que irá substituir o atual RDPM, para que a criação desse novo código, com as exigências trazidas pela alteração do artigo 18 do Decreto-Lei 667, eles sejam verdadeiras conquistas de direito, e aí no parâmetro axiológico. Para quem não sabe, o parâmetro axiológico é um conjunto de valores e princípios de determinada norma, e esses valores e princípios foram trazidos pela Lei 13.967 de 19. Então, para que a gente tenha verdadeiro avanço, a edição do Código de Ética ele tem que estar perfeitamente alinhado a essas alterações trazidas pelo artigo 18 do Decreto 667 de 69, e não tão somente fazer uma restrição das sanções privativas e restritivas de liberdade. Então a gente tem que respeitar também aqueles outros 6 incisos do artigo 18, 6 princípios do artigo 18 que são fundamentais para que a gente tenha um avanço na constituição dos direitos dos bombeiros e policiais militares. Então a grande questão é:
o que pode vir no novo Código de Ética da PM Paulista e quais são os verdadeiros riscos para os policiais e bombeiros militares aqui do nosso estado. E mantendo a pergunta central do nosso último vídeo, o que será colocado no lugar da permanência disciplinar e da detenção de maneira a equalizar o RDPM, que previa essas sanções, que hoje já não são mais aplicáveis, e o novo Código de Ética, que sequer poderão mencionar sanções dessa natureza. Nós também já observamos que se a base do novo Código de Ética paulista fosse o já estabelecido para os militares estaduais de Goiás, então, segundo essas normas, as normas de Goiás que já vigoram lá, lembrando que Goiás não tem mais RDPM e já possui Código de Ética, e por ser um Código de Ética também não tem a previsão de sanções privativas restritivas de liberdade, nós teríamos a inclusão de 3 sanções disciplinares novas. E dessas 3 sanções, 2 afetam de maneira bastante significativa os militares estaduais de Goiás, às vezes de maneira mais prejudicial que as permanências disciplinares e que as detenções. Claro que essa é uma análise subjetiva que eu faço. Em Goiás, as restritivas de liberdade, as sanções restritivas de liberdade são compensadas por sanções como a reprimenda e agora as de maiores riscos, a prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional, e aí a mais incisiva de todas, a transferência a bem da ética e disciplina. Para você que não assistiu os vídeos anteriores ou não está muito familiarizado com a RDPM de São Paulo, o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar aqui do nosso estado, as sanções disciplinares para os policiais e bombeiros militares estão disciplinadas no artigo 14 do RDPM. Nós vamos lembrar cada uma delas para que nós possamos ver o que pode acontecer com o nosso RDPM quando ele se tornar um código de ética. Então vamos lá para o artigo 14 do RDPM. Então, atualmente estão em vigor as seguintes sanções disciplinares. Então, pelo texto da Lei Complementar 8939 de março de 2001, advertência, repreensão, permanência disciplinar não mais aplicável, detenção não mais aplicável, reforma administrativa disciplinar, demissão e expulsão. E aí, por último, a 8ª sanção é a proibição do uso do uniforme. E as sanções de permanência disciplinar e detenção, como a gente já apontou, elas não mais vigoram, então muito provavelmente elas serão substituídas em uma nova redação do Código de Ética que está por vir. E como eu disse, se tomássemos por base Goiás, nós teríamos a reprimenda, a prestação de serviço como punição e a transferência. Agora, se tomássemos por base Minas Gerais, como ficaria o nosso Código de Ética de São Paulo? Então vamos ao Código de Ética e Disciplina, a Lei Estadual número 14.310 de 2002 de Minas Gerais. E para aclarar esse ponto, nós vamos ler o artigo de Minas que trata sobre as sanções aplicáveis aos militares naquele estado. Então vamos lá para o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. Então, o artigo 24, conforme a natureza, a gradação e as circunstâncias da transgressão serão aplicáveis às seguintes sanções disciplinares. Então, a primeira é a advertência, a segunda é a repreensão, sanções que nós já temos aqui no estado de São Paulo, a 3, a prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional, correspondente a um turno de serviço semanal que não exceda 8 horas, essa sanção nós não temos atualmente no RDPM. A 4ª sanção é a suspensão de até 10 dias, também não temos no nosso RDPM aqui de São Paulo. A 5 é a reforma disciplinar compulsória, que pode ser equivalente à reforma administrativa. A 6, a demissão. A 7, a perda do posto, patente ou graduação do militar da reserva. Então em São Paulo nós já temos algumas dessas sanções e que muito provavelmente elas irão se manter no novo Código de Ética a ser editado. E se não com os nomes que nós vemos no artigo 24 do Código de Ética Militar Mineiro, com efeitos bastante similares, né? Então quais seriam as verdadeiras inovações ao se tirar a permanência e a detenção em São Paulo se a base for o Código de Minas, como nós acabamos
de ler. Então, olha, a prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional, correspondente a um turno de serviço semanal que não exceda 8 horas, e aí, em decorrência do artigo 24 também, a suspensão de até 10 dias. Como a suspensão ela pode ser cogitada uma perda de licença-prêmio em São Paulo, e isso pode efetivamente ocorrer se o texto do Código de Ética paulista vier com a mesma redação do Código de Minas, nós vamos passar rapidamente pelo artigo 31 do Código de Ética de Minas Gerais, que vai disciplinar a suspensão. Então vamos lá, o Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais. Então, artigo 31, a suspensão consiste em uma interrupção temporária do exercício de cargo, encargo ou função, não podendo exceder a 10 dias, observado o seguinte: os dias de suspensão, eles não serão remunerados, o militar suspenso ele perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo, encargo ou função. E olha só, isso não é tudo. Veja, se nós lermos o artigo 25 do Código de Ética e Disciplina de Minas Gerais, observem que surge a transferência, assim como nós observamos também no Código de Ética de Goiás. Em Minas, veja como a transferência ou movimentação é aplicada como consequência eventual de uma sanção disciplinar. Então, indo ao artigo 25, poderão ser aplicadas, independentemente das demais sanções ou cumulativamente com elas, as seguintes medidas: cancelamento de matrícula com desligamento de curso, estágio ou exame. O 2, a destituição de cargo, função ou comissão. E aí, preste atenção no inciso 3, a movimentação de unidade ou fração. E ainda, fora algumas questões cautelares que nós podemos discutir em um vídeo específico que tem no Código de Ética de Minas Gerais. Então, como nós fizemos no vídeo anterior comparando São Paulo com Goiás, se o nosso Código de Ética paulista for baseado no Código de Ética e Disciplina de Minas Gerais, o que nós podemos esperar desse novo Código de Ética em substituição ao RDPM? Então, sanções que já são previstas aqui, como a advertência que nós já temos no RDPM, a repreensão e as sanções exclusórias. E se a base for o Código de Ética de Minas, 2 novas sanções, principalmente a suspensão, que aí pode ser cogitada uma perda da licença-prêmio, e a movimentação. Então essa é a projeção do nosso Código de Ética, o Código de Ética da Polícia Militar Paulista, se ele se equiparar ao Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. E aí, por fim, eu acho que nós podemos interpretar que, dependendo de como for a edição desse Código de Ética, ele pode ser muito prejudicial aos militares do Estado de São Paulo, que nós já sabemos sofrem uma carga psicológica bastante acentuada. Talvez uma movimentação para um município distante, como sanção efetivamente, pode ser extremamente danoso para o militar e para sua família. É uma sanção que não só atinge o profissional militar, mas também afeta seus filhos pequenos e toda a unidade familiar. Nós esperamos que nós possamos ter pessoas sensatas na elaboração do Código de Ética e Disciplina para os militares de São Paulo, um código de ética que se faça efetivo para a manutenção da hierarquia e disciplina, mas que também respeite o militar como indivíduo dentro dos princípios do Estado de Direito e da nossa Constituição Federal. É isso, meus amigos e amigas. Se você não é inscrito no nosso canal, então olha só essa dica. Siga o Direito Sem Novidades, @Direito Sem Novidades, nas nossas redes sociais, então principalmente no Instagram. Já somos mais de 22 mil policiais militares. E se quiser conhecer meu site também, www.renatoramos.com.br. No próximo vídeo sobre o tema, eu vou passar algumas impressões sobre o RDPM, qual seria um bom caminho a se seguir, de acordo com a minha experiência de quase 10 anos entre idas e vindas como chefe do setor de Justiça e Disciplina, as atuais PJMDs e também como PPJM. E antes eu queria falar um pouco sobre a alíquota que será cobrada aos militares estaduais. Nós vamos gravar um vídeo específico após o nosso último vídeo sobre o tema, porque tem julgado do STF no Rio Grande do Sul que está contestando a competência da União para disciplinar a alíquota. Isso a gente vai tratar no próximo vídeo. Obrigado por nos acompanhar e até uma próxima.